Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de GeoGebra. Neste vídeo, queremos estar falando sobre o ato de estar explorando arquivos com o GeoGebra Classic, tanto na versão 5 quanto na versão 6. Na versão 6, preferencialmente online, nas nossas indicações. Para isso, eu quero te mostrar que você pode fazer uso do protocolo de construção, mas evidenciar quais informações podem lhe indicar como ver a história da construção do arquivo. Não só a sequência dos passos, mas as relações entre os objetos. Relações essa que eu também pretendo mostrar para você na janela da álgebra, que são caracterizadas por outras questões. Então a gente vai falar das características dos objetos de um modo que isso nos ajude a entender um pouco mais sobre o arquivo. Bem, então vamos lá, vamos diretamente aqui para uma tela onde eu estou numa postagem do curso de GeoGebra, 18ª edição, ali na tarefa. Uma companheira fez uma mediatria de um triângulo qualquer. Para quem já fez o curso ou está fazendo o curso, percebe que a gente sempre pede para se colocar um roteiro aqui. Na maioria das vezes, isso é até muito mais eficiente do que eu vou lhe mostrar. Mas suponha que você obtém um arquivo GGB e quer compreender o que ocorreu e não tem este roteiro. Ou que o roteiro não seja somente a única via para você perceber possibilidades das relações, ou que o autor do roteiro tenha pulado um passo. Nesse sentido, eu acredito que isso vai poder contribuir para você. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui um arquivo Mediatriz GGB. Clico nele, ele vai salvar na minha máquina, aqui no meu faça downloads. No meu computador está associada a extensão GGB ao GeoGebra 5. Eu peço para abrir e aqui está o meu arquivo. Bom, vou maximizar. A primeira coisas é mexer na visualização para ficar melhor para você. Como você pode perceber na tela aí, isso pode sempre melhorar quando a gente vem aqui nas opções, tamanho da fonte. Na minha tela, eu acredito que para vocês pode ir aqui uma fonte 24, eu consigo ver todos esses elementos que estavam aqui, ó. Eu poderia rolar, e nesse caso acho que foi melhor para você ler um pouquinho. Uma outra coisa que eu quero lhe mostrar é, se você precisar otimizar o tamanho desses objetos aqui, nas barras de ferramentas ou da fonte do menu, você também poderia vir aqui nas opções, avançado. Aí aqui eu vou destacar a janela dessas possibilidades e vou aumentar aqui. Então, você veja que tem uma outra opção na versão 5 para você mexer o tamanho da fonte do menu. Se você quiser diminuir, vamos lá, vou colocar aqui 20. Ó. Melhorou, né? Diminuiu um pouquinho aqui as caixas, parece que isso leva melhor. Porque não tem caracteres, talvez isso fosse do seu interesse. Mas, bom, como é que eu começo visitando um arquivo? A primeira coisa que eu podia fazer aqui é falar do protocolo de construção. Vou vir aqui em exibir e levar o mouse até protocolo de construção, que é chamado pela combinação de teclas Ctrl Shift L. Vou clicar. Está bem aqui no cantinho, ó. Eu vou mostrar para você que você pode fazer uma associação com o que está aqui no protocolo. Eu vou destacar e te propor uma coisa, ó. Essa janela aqui, no Windows, estou apertando aquela tecla do lado do Alt, tecla Super, aquela tecla que tem o símbolo do Windows, as janelinhas. Vou apertar esta tecla e seta para a esquerda, a metade da minha tela à esquerda, e sugerir que eu ocupe a outra metade com o GeoGebra. Tá? Olha aí, está começando a me ajudar. Vejam que aqui no protocolo você pode vir nas colunas determinar o que lhe interessa. Para conhecer um arquivo, eu recomendo que você mande exibir o ícone quando tem ícone,
associado, aí você vê que foi usada a ferramenta e não só um comando. Você pode colocar aqui a definição. Você também aqui nas colunas poderia usar a legenda, que nesse caso eu vejo nessa construção nenhuma foi usada. Eu vou desmarcar a legenda, vou otimizando então a minha área de visualização. Poderia inclusive agora, ó, clicar, segurar a esquerda do mouse, fechar um pouquinho aqui, porque talvez fosse o meu endereço, ampliar essa outra janela. Para que fazer isso? Bom, eu vou fazer aqui uma associação entre o protocolo, que necessariamente conta os passos e os faz na forma crescente. Você tem aqui nessa barra inferior a possibilidade de voltar toda a construção. Ele para toda a construção, a animação. Não está sendo evidente? Não parou, né? A animação, ela estava ocorrendo aqui. Vou fazer o seguinte, vou clicar nessa última caixinha e aqui vou dar um pause nessa animação do autor. Agora eu volto ao primeiro passo. Veja, eu quero que você perceba que você olha aqui pelos nomes associados aos ícones, a ideia de descrição e definição. A descrição e a definição têm uma pequena diferença na minha leitura, que é te mostrar o comando, basicamente, que está associado, né? Quando você olha para a coluna da definição, você vê o comando que está associado. Se você pensar que isso é redundante, mais uma vez, volte aqui na coluna e fale, olha, quer saber, eu prefiro ficar só com o comando. Então, eu estou com o nome, eu estou com os ícones quando possíveis, a definição e aqui a questão dos valores. Mas valor, eu também poderia estar observando aqui na minha janela da álgebra, do jeito que eu estou fazendo. E assim, ir otimizando a área de visualização. Olha que bacana. Para a minha área de visualização, para deixar o protocolo, eu fiz ali em separado, porque eu gosto. Tá? Prefiro ele aqui bem à direita, caixa, que eu fico só com o GeoGebra. Tá? Clicando, então, nessas pequenas caixas aqui, você caminha nos passos. E vai percebendo, olhando na área de visualização respectiva, no caso, nós estamos vendo um exemplo de janela 2D, o que é o que ocorreu. Mas eu gostaria que você percebesse uma coisa. Você clica em passos, ó, ele pulou aqui, neste exemplo, para um bloco de coisas. Ah, é aqui que eu percebo uma coisa. Ele deu o comando polígono ABC e depois segmento, segmento, segmento? Será que foi isso que ele fez? Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no protocolo, vejo que ele usou a ferramenta, fez um polígono clicando nos pontos ABC. E foi dito lá no roteiro, mas vou fazer isso uma vez. Ó. A, B, C. Aí tem que clicar aqui no A para fechar. Olha, não, né? Ele já alimenta estes segmentos dada essa ferramenta. Então, talvez você pudesse ver, eu vou lá embaixo, ele começa a aparecer as coisas. Ó. O triângulo ABC aqui entrou nessa etapa. Eu pego e desfaço. Tá? Volto lá no passo que eu estava, acho que eu estava neste passo aqui, deste bloco, ó. Falar, não, então não é sempre. Tá? Ao usar essa ferramenta polígono, eu vim aqui e obtive outros elementos, que ora me serão interessantes, ora não serão interessantes. Veja que, em geral, nós oferecemos os arquivos para as pessoas, olhando sempre na janela da álgebra, na janela da visualização. Mas se olhar no protocolo de construção, pode ser que alguns tenham essa impressão. Então, como é que eu podia fazer para estes segmentos aqui não aparecerem? Uma boa pergunta. De repente, eu não quero poluir a janela de visualização. Bom, há caminhos. Se você, em vez de fazer o uso da ferramenta, que é na entrada, e escrever polígono, vê que tem uma opção de um comando chamado lista de pontos, então você podia clicar ali, abrir as chaves para criar a lista e colocar ali A, B, C, tudo maiúsculo, e dar um Enter. Vou omitir, então, aqui, esse T1 aqui, ó, eu fiz primeiro com os segmentos. Então, tudo que está associado a esse T1 já mexeu aqui e também omitiu.
Interessante. Por que isso? Junto com a ideia do protocolo de construção, você já tem a percepção, ó, vou dar um voltar aqui, ó, de que isso são objetos que estão relacionados por uma característica de independência e dependência, certo? Tá? Tem como ver isso na hora que a gente explorar aqui a janela da álgebra. Mas, por enquanto, eu só quero lhe mostrar que, usando o comando, vou clicar ali na entrada, apertar minha tecla seta para baixo, só para repetir o comando, gostaria que você percebesse que ele não criou outro segmento. Não cria, ó. Vou dar Enter de novo, e criou o T3, e esse T1 está associado a este segmento. Então, isso é um pouco interessante, importante para a gente ir percebendo. A partir do protocolo, eu preciso, quando ver um bloco desse, entender que o primeiro comando da sequência, né, desse bloco, ó, 4, 4, 4, 4, tudo isso aqui é um bloco que veio colorido, é por isso que é importante deixar com que o protocolo apareça colorido. É um bloco de coisas que dependeu só do primeiro. Foi com a ferramenta equivalente a fazer o comando polígono. Aí eu venho aqui, ó, dou uma olhadinha. Se eu fosse procurar um comando, seria o comando ponto, ponto, ponto. Então, isso tudo pode lhe ajudar a compreender como é que os objetos apareceram e por que apareceram. Então, você tem no protocolo de construção, desculpe aqui, essa possibilidade. Vai caminhando no passo, vai vendo que ele criou ali. Deixa eu apagar o meu T3 aqui, que ele só para mostrar a ideia. Deixa, cadê esse? E vou de novo ali, então. Vai para o T2, ó, esse T2 aqui também eu vou apagar, que é daquele outro passo. Vamos lá, ó, apago o objeto, ele sai do protocolo. Tá? Então, o meu usuário final, que vai receber o arquivo, ele não vê toda essa história. Tá? Veja, ó, ponto, 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 aí fez reta, aí fez reta, aí fez reta, aí fez mais um ponto. Mas isso daqui não está aparecendo na mesma ordem, professor, aqui no meu protocolo. Tem como eu usar? Sim. Agora eu saio um pouco do protocolo para te falar que é importante você perceber que na janela da álgebra tem uma coisa similar a isso na minha leitura. Tem aqui, ó, que é chamada de barra de título. Ela aparece aqui, nesse pequeno triângulo, nesse ícone que tem a folha com a seta para baixo. Você pode escolher exibir por outras características. Uma relação de dependência. Veja que agora há pouco eu falei disso. Quem são livres? Só os pontos A, B e C. Certo? Mas quando eu olho aqui para o triângulo, que eu vi aquele bloco e os segmentos, no protocolo eu vejo a relação de dependência entre o objeto inicial e todos que estão ligados a ele, por essas cores, mas aqui, com essa organização dos objetos, por característica de dependência, você vê só os que são de fato livres e os dependentes. E aí eles vêm numa certa ordem também. Certo? Esta ordem não é necessariamente muito útil na minha leitura. Sabe? Eu não estou conseguindo ver aqui o polígono. O polígono está lá embaixo e ele foi construído muito antes. Então se eu quiser pensar em ordem a partir da janela da álgebra, vem aqui então em ordenar por e vá à ordem de construção. Eu acredito que essa forma de exibir aqui é muito próximo do que eu vejo no protocolo. Se eu não quero usar o protocolo, eu venho à janela da álgebra, ordeno por ordem da construção. E se eu quero saber como é que isso aqui foi feito, por vias dos comandos, eu posso supor, conferindo no protocolo aqui por causa dos ícones, eu venho aqui nesse F e esse X, clico e vejo as descrições algébricas. Posso usar o valor, que é o que nós temos agora, a descrição, mas como eu já falei um pouco antes ali no protocolo, me interessa olhar já os comandos. Eu venho e coloco definição. Então, olha só, essa combinação de colocar ordenar por ordem da construção com exibir por definição se aproxima na minha leitura do que eu vejo aqui no protocolo. Eu não vou fazer passo a passo, mas posso interagir com esses objetos aqui na janela da álgebra, coisa que aqui eu não faço.
Ó, eu estou clicando no protocolo, certo? Mas eu tenho que vir, ó, ele pula para o lugar, né, para o objeto respectivo. Ó, vou tentar clicar lá. Ó. Não vai. Não me dê. É na janela da álgebra que eu acabo fazendo a possibilidade de selecionar, clicar 2 vezes para redefinir. Então, eu gosto também dessa possibilidade de usar a janela da álgebra. Isso é um bom caminho para você. Tá? Agora eu quero mostrar que há de se tomar alguns cuidados. Dependendo de como foi construído, ó, eu vou chegar bem no final aqui. Pronto, cheguei no final, vou omitir as mediatrizes, tá bom? Vou omitir os pontos, esses segmentos, esses pontos médios. Quero olhar só para esse polígono para dar um exemplo prático para você. Você tem que tomar certo cuidado, dependente se está usando o protocolo ou a janela da álgebra pela ordem e pela definição dos objetos. Eu vou usar um comando aqui na linha de entrada. Vou dar um girar o objeto. Vou girar o polígono. O polígono tem o nome T1, então eu venho ali e ponho T1 naquela posição. Aperto o Tab no teclado, pula certinho. O ângulo eu vou colocar π sobre 2. E vou dar Enter. Mas antes de dar Enter, observe quais são os objetos que estão aqui. Ó, como eu peguei um objeto que foi construído e que acaba produzindo outros elementos, quando eu dei Enter no comando girar, vou mostrar de novo ali, ele criou todos esses outros objetos aqui. Ó. Veja, para poder me dar a chance, deixa eu dar tirar um pouco do zoom, de visualizar na janela de visualização os objetos gráficos. Então, cuidado, né? Vou dar um voltar aqui, voltar. Se você perceber, dependendo dos modos como construímos, nós vamos ter muitos objetos. E aí, por ordem de construção, talvez isso te confunda. Você quer fazer edições gerais com todos eles, vai ter que vir aqui, abrir a barra de títulos e talvez organizar por tipo de objeto, certo? Para você que está com dúvida do que é camada, camada é algo como se a gente pensasse em folhas sobrepostas. Se eu colocar um objeto numa camada 0 e outros objetos na camada 1, os objetos da camada 1, se eles forem maiores que os objetos da camada 0 e sobreporem-se, os da camada 1 vão esconder os da camada 0. Então, às vezes, é importante olhar na construção se ela foi feita ali por camada. Não, está todo mundo aqui na camada 0. Então, vamos voltar aqui. Vamos falar do tipo de objeto. Tipo de objeto é legal, né? Se eu precisar selecionar todos os pontos, eu clico com a direita aqui na palavra ponto. E aí posso exibir todos os objetos, ou escondê-los, os rótulos. Quem puder fazer rastro, apagar todo mundo. Então, esse aqui é um bom uso também dessas características dos objetos para você fazer esse trabalho. Pense nisso. Tá? Mas se você colocou por ordem de construção e sabe quais são os objetos que lhe interessam, você pode usar também combinações no seu teclado. Veja, eu quero apagar tudo que eu fiz aqui por último. Então, eu vou clicar no primeiro, fiz girar o polígono, mas ele primeiro girou todos os vértices, produziu seus respectivos objetos. Aqui também ele levou os segmentos, aí que ele criou o T1. Tá? Eu acho que isso é um pouco complexo e é distinto quando eu olho aqui e do protocolo. Então, eu sempre insisto para que você observe os dois e decida qual que lhe interessa mais. Mas vamos lá ao que eu estava falando. Eu quero apagar todos esses objetos aqui. Ó. Vou pegar o primeiro, clico, agora eu aperto Shift no teclado e clico no último. Ou clico nesse penúltimo. Então, com Shift ele pega. Como também dá para fazer isso nos navegadores de arquivo dos sistemas operacionais. Se eu não quisesse pegar todos esses, queria falhar este, aperto o Ctrl agora e clico ali. Ele desseleciona aquele, pode desselecionar esse daqui, ó. Mas quero tudo, clico no primeiro, Shift no último e dou Delete no meu teclado. Pronto. Então, eu estive aqui observando bastante o arquivo da pessoa. Ó, quero mostrar a todo mundo. Clico no primeiro, clico no último, exibir objetos, escondeu todo mundo.
sem tirar a seleção, vou exibir o objeto de novo. Pronto, voltou aquela configuração original aqui da minha autora. Então, assim, eu estive explorando o arquivo de um modo que fica muito interessante para você, na versão 5, usar o protocolo de construção e a janela da álgebra. Agora, tudo isso daqui, gente, podia se resumir, eu vou fechar aqui, tá? Não vou gravar. Vou voltar aqui e pegar um outro rápido exemplo. Ó, também na 18ª edição, mas agora na tarefa 2, um amigo postou o roteiro, postou o arquivo, mas ele publicou na internet. Vamos lá nesse link? Vou clicar nesse link. Vai. Vamos ver se aqui. Cadê esse objeto? Abrir uma nova guia. Vamos. Deixa eu tirar aqui. Aí, ó. Fui direto na construção do meu amigo. Mas isso está publicado no GeoGebra Materiais, William. Será que não dá muito trabalho para baixar? Eu quero te falar para usar o GeoGebra Classic na versão 6. Se você está com a coisa publicada no GeoGebra Materiais, o melhor caminho é vir aqui, tá, gente? Olha, esses 3 pontinhos aqui, ó, eles são muito bacanas. Clica ali, veja que você pode abrir com o GeoGebra App. Abre na versão Classic 6. Faz isso. Você vai ver que com a tela cheia, ó, estou no navegador, vou apertar minha tecla F11, tá? Ó, estou no navegador, ele pegou geogebra.org/classic, só o código do arquivo publicado naqueles materiais. Olha que coisa bacana. Deixa eu mostrar aqui a área do... Esse aqui, ó, M quer dizer que isso é um material publicado, e este código é o endereço desse material no GeoGebra Materiais. Quando eu pedi para abrir com o GeoGebra App, ele abriu uma nova aba usando o aplicativo Classic, fazendo uma cópia. Você não está editando o arquivo publicado em materiais, tá? Se você for salvar nos materiais ou baixar o arquivo, ou voltar à tela cheia, você tem que fazer isso de novo, tá bom? Ó, se eu clicar em gravar aqui, ele vai usar uma cópia da área do retângulo. Então, pode fazer isso sem muito medo. Bom, se isso é o Classic, é um pouco similar. Vou nessas 3 linhas, vou no exibir, vou pedir para exibir a janela da álgebra. Podia pedir para exibir o protocolo de construção. Mas aqui, na versão 6, por exemplo, eu prefiro fazer o seguinte, vou fechar aqui o menu e vou mostrar, ó, a barra de títulos está diferente, ela está aqui. Clico aqui, venho aqui nesse cantinho e faço ordem da construção. Posso também clicar no mesmo FX e conferir. Está mostrando aqui uma coisa que não faz no GeoGebra 5. Definição e valor, ou seja, numa mesma linha eu tenho a entrada do comando e o que sai, o objeto que está respectivamente ligado a ele. E aí eu posso estar pensando, fazendo simulações, dando cliques aqui, em vez de usar tal comando, usar tal ponto, fazer alterações, para ir percebendo o funcionamento, fazendo experimentações. Há várias possibilidades. Você pode aproveitar, então, compreendendo aqui definição e valor na versão 6, para mim, é muito melhor do que deixar só um, mas caso você precise, você também pode optar, você vai ver que ele diminui alguma coisinha aqui, parece, na quantidade de linhas, mas não faz tanta diferença. Mas as características dos objetos, se é por dependência, tipo de objeto, ordem de construção, se mantém. Você podia fazer isso. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui, que é muito importante. Ó, tem aqui, tanto na versão 6, que é clicando nessa engrenagem, agora vindo aqui, ó. Se eu marcar exibir na janela da álgebra os objetos auxiliares, e houver algum objeto auxiliar, vamos conferir, eu volto aqui, e agora eu vou falar por tipo de objeto, não, dependência. Ó, eu tenho aqui objetos livres, vou fechar os blocos, objetos dependentes e objetos auxiliares. Não tem nenhum objeto auxiliar. Quando é que o objeto auxiliar é interessante? Ó, eu quero fazer uma construção, vou colocar aqui por ordem da construção, ó, tem bastante coisa.
mas eu quero que a pessoa veja na janela da álgebra, vou tirar um pouco o zoom aqui, que a pessoa veja aqui na janela de visualização e acesso na janela da álgebra só alguns objetos, só alguns elementos. De repente eu acho que isso aqui está muito poluído, pode atrapalhar a minha ideia. Então eu faço o seguinte, eu posso vir aqui nos 3 pontinhos, olhar na configuração daquele objeto aqui que eu não quero que apareça na janela da álgebra e falar, ó, ele é um objeto auxiliar, então defina como auxiliar. Ele deixou de aparecer. Ah, ó, não tem mais aquele vetor, a não ser que eu venha na engrenagem e deixe marcado para exibir os objetos auxiliares. Se eu desmarcar, aquele vetor, olha lá, estava bem por aqui, não está. Para vê-lo, eu agora preciso ir na dependência, objetos livres, e mandar exibir na engrenagem os objetos auxiliares. Aí eu vejo eles aqui. Então, a ideia de criar uma classe de objetos auxiliares pode ser útil para omitir vários objetos na janela da álgebra. Mas isso também pode prejudicar você, usuário, quando abre um arquivo e não consegue entender cadê o objeto. Eu queria me alcançar esse objeto. Sabe onde isso acontece? Eu vou desmarcar aqui. Vou mostrar, tanto na versão 5 ou 6. Se você vier aqui inserir este botão ou essa caixa para exibir, você vai ver que elas nem sempre vão aparecer na janela da álgebra. Vai abrir. Vamos aqui, ó, fazer um botão. Só vou escrever aqui, teste. Dar um OK. Olha lá, o objeto auxiliar, botão 1, que é esse aqui, ó. Vou clicar para omitir aqui e vai desaparecer aqui. Tá? Espera aí, ó. Clico. Tem que tirar, né, gente? Tem que deixar aqui no mover, desculpa. Olha lá, botão 1, aparece, desaparece. Mas se eu tivesse colocado a engrenagem para não exibir objetos auxiliares igual está aqui, e mudar a categoria aqui, em vez de dependência para tipo de objeto, ó, você já não acessa aquele outro vetor e nem este botão. Então, essas coisas são importantes para você poder reconhecer o seu arquivo, né, gente? Você vai acabar percebendo que há vários elementos. Eu preciso conversar, às vezes, com o autor, né? No curso do GeoGebra, isso é ótimo. Você pergunta por que ele fez uma certa escolha de um comando, por que construiu de um jeito. Mas, em geral, ao abrir arquivos, sejam online ou sejam arquivos que você baixou, você pode considerar esses elementos que a gente falou. Espero que você goste disso e desejo para você muita saúde e paz. Um grande abraço!